Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem. Nessa terça-feira, início de semana, né? Aí é a segunda semana do mês de abril, faremos sobre Vale, né? Vale rebaixada pelo Bank of America, além também da alta mantida em alguns papéis, o possível fim do aluguel de ações com a reforma tributária. Então, faremos sobre isso no decorrer desse vídeo. Hoje, um dia de pregão marcado por altas contínuas, Irani, né, acima dos 9,50, Car Seguridade acima dos 15,80, poucos papéis dando oportunidade para entrada e algumas compras realizadas, né, no último mês sendo contempladas agora no sentido de alta, tá? Então faremos sobre isso no decorrer do vídeo. Antes, se você ainda não fez a sua declaração do imposto de renda referente ao ano contábil de 2023, nós temos um cronograma a cumprir até, né, maio de 2024, então não deixe para cima da hora, tá? Você que está iniciando ou você que tem investimentos lá fora, fale com o Roberto, especialista em imposto de renda com mais de 20 anos de experiência no mercado. Inclusive, né, você aí que teve algum prejuízo durante o ano passado e talvez, né, queira compensar esse, talvez através aí de uma restituição de valores e etc., entre em contato, o QR Code está aí na tela, pode falar com ele que ele fará, né, um preço camarada para você, investidor inscrito aqui do canal. Então, pessoal, sobre Vale, né, vamos direto ao ponto, Vale 3 no 62,55, ontem chegou quase a alta mais de 5% ontem. Hoje é normal, é comum esse recuo depois de uma forte alta no curto prazo, certo repique de recuo no curto prazo também, tá? No 62,55, os principais compradores UBS e JP Morgan, o primeiro com liquidez 271 milhões positivo, o segundo com um pouco mais de 50 milhões positivo. Os principais vendedores, XP 206 e Safra 71, tá? O que nós tivemos? Ações da Vale caem com fraca demanda por minério de ferro e corte de recomendação. O cenário ontem era outro, né? Ontem era o preço de alta no minério de ferro e ontem nós não tínhamos nenhum corte no sentido de recomendação. Ou seja, o mercado ele é muito bipolar, né? Os formadores de mercado, se você seguir piamente a opinião dos formadores de mercado, os grandes formadores de mercado, principalmente, você acaba sempre no prejuízo, né? Então, qual que é o racional? O preço-alvo da ação foi reduzido de 95 para 62, ou seja, praticamente no preço de mercado fechamento de hoje, aí pelo Bank of America, acreditando que no curto prazo não há cenário de melhora para o minério de ferro. Eu discordo nesse sentido de que a Vale, né, ela entrará numa espiral ainda de maior sofrimento no sentido só pelo minério de ferro, tá? Acredito eu que tivemos resultados o ano passado impactado por isso, mas o que está fazendo o preço hoje é aquela tentativa de ingressar com um CEO indicado pelo governo, em tentativas um pouco não tão lineares, né, aí com a questão do pensamento de longo prazo, isso faz preço, e questões judiciais, tá? Questões judiciais, alguns processos em relação a Brumadinho, barragens no Pará. Nós tivemos agora também negociações em relação aos contratos de ferrovia. Então, isso, né, com o Ministério de Transportes, isso pode fazer preço. Agora, ficar tentando jogar simplesmente minério de ferro como, né, um fator 100%, acho que não faz sentido. E tirar a recomendação de 90 para 62, também de preço-alvo, também não faria sentido. Que desconto grande é esse no sentido de minério de ferro? Fora que, em relação ao início, né, do ano, o quanto que o minério de ferro já recuou, né? Saiu lá de mais de 120 dólares para abaixo dos 100 dólares. Então, o quanto que já foi precificado no curto prazo, tá? Pensaram nisso? Será que pensaram nisso? Esse eu acho que é um fator que o investidor ele tem que pensar no sentido de vantagem competitiva também, em relação à qualidade. Lá fora, né, ela estuda para abrir
mais uma filial nos Estados Unidos. Então tem alguns fatores que eu acho que o investidor ele não pode se apegar muito e se apegar mais à qualidade da empresa. Mas aí está a recomendação neutra, né? Neutra para venda praticamente, né? 62, para eles estaria já precificado. Na minha avaliação, esse é o momento que as coisas começam a ficar interessantes, tá? Sobre BB Seguros, algumas dúvidas sobre precificação, mas já está no preço teto? A minha avaliação de BB Seguros é novos aportes abaixo dos R$ 32. Não que está ou no preço justo ou no preço teto. Não, não é isso. É no sentido de que fiz muitas compras recentes, tá? E a prioridade por outros papéis, inclusive prioridade por papéis que tem datacom próximo e está em preço atrativo, né? Pelo menos estava algumas semanas atrás, enquanto que BB Seguros dá essa folga até agosto, na minha avaliação, para você ir aportando de pouco a pouco. Até agosto nós temos aí cerca de quase 4 meses praticamente para você aportando antes do outro anúncio de dividendos, né? E também pensando em fevereiro de 2025. Pensando no longo prazo no geral, é um ativo que te dá oportunidades de você ir comprando de pouco a pouco, fica laterizado, tem questão de corte de taxa de juros, questão segmento rural, né? Menor emissão de seguros rurais, etc. Mas pensando no longo prazo, dá sempre oportunidade para aportes. Pensando se está caro, né? Olhando se está caro, acredito que não. Em 2022 nós estávamos pagando 11 vezes o PL, né? Hoje está em 8 vezes, não é o melhor indicador, mas se você olhar hoje, né, ela entrega aí também, olhando para a rentabilidade, um ROI acima de 2 dígitos, né? Mais de 80%, bem superior aos 60% praticamente lá no ano de 2021. Então, também, né, o retorno sobre capital acima de 70% versus 50% no ano de 2021, fora outros fatores, né? Maior distribuição de proventos em relação a 2021, em relação também a 2022, em relação a lucro líquido distribuído, tá? Superior ainda. Então, talvez por ação não foi não cresceu tanto como era esperado, porém foi distribuído mais lucro líquido, fora a questão de recompras, tá? Então, na minha avaliação, não estou comprando com grandes quilates como lá agosto de 23, novembro de 23, mas novos aportes serão feitos abaixo dos 32, claro, nessa alta recente aí não deixa você fazer grandes compras, tá? Governo quer acabar de vez com barriga de aluguel da Bolsa, né? Barriga de aluguel, entre aspas, aqui está algumas mudanças. A ideia é impedir que um fundo de investimentos ou qualquer outro veículo com tratamento tributário favorecido receba ativos emprestados temporariamente para obter proventos ou rendimentos e beneficiar-se de alíquota menor de imposto de renda retido na fonte, tá? Repassando depois os valores líquidos ao emprestador. Sobre esse fator, eu sou no momento eu sou neutro, tá? Até porque a minha carteira se beneficia com aluguel. Então, se você tem, né, o fundo, se você tem o especulador alugando as suas ações para shortear, alugando as suas ações, pensando na queda no papel, ou para ter ganhos de curto prazo, de toda forma, alguém, né? Aquela é a velha lei da oferta e demanda, né? Então, o shorteador, o especulador, ele terá alguém sempre para fazer, né, esse papel. Alguém irá alugar essas ações, tá? Então, que seja, na minha avaliação, o investidor de longo prazo, que não irá vender. Então, claro, né, agora olhando eticamente como a coisa deveria funcionar, você deveria ter ou cobrança de impostos para o especulador, né, ou algum tipo de incentivo para o investidor também no longo prazo, mas não é o que acontece, tá? Aí você tem algumas dúvidas sobre taxações, pensando no investidor. Portanto, nós, investidores, pequenos investidores, nós não podemos fazer peso, né, nesse sentido, e cabe a nós fazer o quê? Se o mercado e o sistema nos dá essa oportunidade de ganho adicional, então que assim seja, né? Que seja melhor, que esse valor, esse volume se transforme em novas ações, pensando no longo prazo, tá? Nesse sentido, cabe ao investidor, eticamente, né, se sentir aí
a vontade no sentido de ter um retorno maior. Claro que alguns não vê o retorno tão atrativo, eu não gosto de queimar dinheiro, tá? Esse é o meu pensamento. Eu não queimo, da mesma forma que eu alugo, como eu já falei, alguns outros investidores de longuíssimo prazo alugam, mesmo não concordando muito com o método, mesmo não concordando muito com os custos, o próprio governo ganha com isso, eles mordem um pedaço muito forte, aí, né, mais de 22% retido na fonte, então não é aí o governo nesse sentido aí que sairia ganhando muito também nesse sentido, pensando no fim dessa maneira, né, de remuneração para quem aluga as ações. Enquanto isso não acontece, o que eu acredito? Acredito que o investidor ele ainda pode se beneficiar com isso, tá? O pequeno investidor, é um ganho a mais. Mas, na medida que você vai aumentando a quantidade de ações também compradas, você vai ganhando cada vez mais nesse sentido também, sem, né, colocar a questão da ética isso. Colocar a questão da ética, claro que iremos defender o certo sempre. Então, pessoal, esse é o vídeo, não vou alongar tanto, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião sobre. Se você, né, é a favor aí do fim do aluguel das ações ou medidas, né, que beneficiem o investidor de longo prazo e que possa aí, né, cobrar medidas também contrárias ao especulador, por que não? Então não adianta só cobrar, né, medidas duríssimas contra quem aluga e quem está alugando, e também não dá incentivo para quem pensa no longo prazo. Esse é o meu pensamento. No mais, desejo a todos bons aportes e até o próximo vídeo. Valeu demais!